A próxima do grid aí foi a queridinha no começo do ano. Aston Martin, Felipe. A Aston Martin ela fez 280 pontos, acabou no final aí sendo ultrapassado nessa finalzinho foi ultrapassado ao longo do ano pela Mercedes, depois veio a Ferrari e depois a McLaren. A Aston Martin que a gente sabe que contratou, né, o Dan Fellows, acho que é o nome dele, né, que era uma cria do Adrian Newey, Do Adrian Newey. só que ainda não deve estar entregando, né, não deve ser ele que deve estar com a batuta completa, porque ele começou esse ano a mexer no carro. Então, esse ano aí, o carro, em teoria, não tem a mão dele. Na teoria, né? Mas a gente Sim. sabe que esse período de jardinagem da Fórmula 1 é muito difícil de ser controlado, aquela coisa toda, mas o carro da Aston Martin começou o ano bem, inclusive o Alonso fazendo 5, 6 pódios seguidos, né? Inclusive foi um dos maiores massacres do ano, e não foi o maior, spoiler, não foi o maior massacre, mas a gente tem o Alonso fazendo 206 pontos contra 74 do Stroll. E em corridas o Alonso terminou 18 vezes na frente do Stroll, que terminou 3 vezes. Aí ambos tiveram um DNF na mesma corrida, por isso que dá 21 a soma das corridas. Sim. O Alonso fez 8 pódios ao longo da temporada, brilhou os olhos, todo mundo achou que aconteceu a 33ª vitória dele. Na minha opinião seria só a 32ª, a altura não vale. Ué, vamos ser sinceros, uma corrida que foi manipulada pro cara ganhar, ele não pode ter o status de ter vencido, cara. Isso não faz sentido pra mim, mano. É Se foi complicado, né? provado que foi uma manipulação só porque ele não estava envolvido, pô, o GP foi manipulado pra ele ganhar. Esse número não deveria contar, mas isso é coisa pra outro vídeo. O Stroll teve um ano de corno, Nossa, Stroll. desculpa o termo, mas foi um ano de corno, porque ele começou bem com as mãos quebradas, aí as mãos recuperou e, sei lá, a habilidade foi embora. Cara, essa recuperação dele foi bizarra, velho. O cara recuperou muito rápido, velho. Não, ele, enquanto ele tava sentindo dor e reclamando das coisas, ele tava bem, mano, tava rápido. Quando ele foi se recuperando, ele foi voltando a ser o Stroll. Aí ele começou um ano de corno, que foi pilotando mal, batendo de forma estúpida, cometendo as cagadas que ele sempre cometia no começo da carreira, somado a galera, principalmente brasileiro, torrando o saco. A ponto de ter algum GP, eu não vou lembrar qual é, mas na hora que vai anunciando os pilotos para vir, eles falam Lance Stroll, a galera vai e dá para ouvir um sonoro Drogovic! E, cara, Você não lembra qual ele foi. foi? Você não lembra onde foi, não? Você não Não, lembra que foi aqui não, no não. Brasil? Não, pior que não foi no Brasil, não foi no Brasil. No Brasil, A oxe, do no Brasil era Brasil, evidente. no Brasil ele foi muito vaiado, coitado. A do Brasil era evidente que ia acontecer. Acho que até ele se preparou para isso. Até o Drogovic ia falar, cara, não foi eu que incentivei. Deve ter acontecido uma conversa desse tipo. Mas teve uma coisa que não foi. Era uma corrida totalmente aleatória. E aconteceu isso. Então, assim, o cara foi perseguido, foi vaiado durante o ano inteiro. Inclusive em Singapura ele foi vaiado antes de começar a classificação, que tem os negócios lá, ele também foi vaiado. Então, assim, foi um ano de corno do Lance. Dizem aí que ele tentou sair, mas que o pai dele não deixou. A mãe dele incentiva ele a sair, porque fala que isso está sendo tóxico demais para ele. Eu concordo, esse ano. Eu sempre critiquei o Stroll e tal, mas o que ele passou de perseguição esse ano pela mídia, pelos torcedores, nas redes sociais e Cambau 4, eu acho que extrapolou um pouco. Eu acho que teve muita gente envolvida aí que estava simplesmente tacando fogo no parquinho mesmo quando ele estava razoável, criticavam. Tipo, ele terminou 5 décimos do Alonso. Cara, é o Alonso. Lembrem-se dessa parte. É o O Alonso. povo esquece desse Muita gente pequeno fala, grande mas detalhe. ele foi bem contra o Vettel. Mentira. Não foi tão bem assim. Isso aí é um lapso de memória da galera. Porque eu tava até comentando com o Felipe e com os meninos esses dias, eu provei por uma bem que não é bem assim. Tava a mesma coisa. 5 décimos, 6 décimos, era a mesma distância. Era uma corrida ou outra que ele tinha um lampejo. Tanto é que esse ano ele classificou 3 vezes na frente do Alonso e teve 3 corridas que ele terminou na frente do Alonso. Então, assim, ele tem lampejos. É que os lampejos dele coincidiram com corridas ruins do Vettel. Aí ficava mais evidente. Mas se você lembrar, no final do ano, o Vettel e o Alonso brigando lá na frente e o Stroll caberam. Então, para 2024, agora vamos para a frente.
Eu espero uma Aston Martin começando forte de novo, mas eu espero que no próximo ano eles consigam desenvolver carro. Não é o forte deles. Lembre-se que quando eles copiaram mesmo a Mercedes na cara dura, foram até penalizados e tal. Virou o ano, eles não conseguiram fazer a adaptação do carro para 2021. Então, não é o forte deles fazer atualizações, adaptações, correções, mas vamos Com torcer para essa certeza. nova equipe aí, de repente, que está trabalhando lá, seja melhor do que isso, porque senão, né, a gente sabe que o Drogovic está lá pronto para entrar no lugar do Stroll estressado ou do Alonso desmotivado. O que acontecer primeiro, o Drogovic está lá disponível. E a minha esperança para 2024 é que o Stroll continue sendo Stroll e o que naturalmente ele pensa em correr em outro lugar. E aí o Drogovic estreia aí pela Aston Martin, né? Quem sabe? Essa é a minha esperança. O resto eu espero que vai ser a mesma coisa. Começar bem e de repente cair. E você fala aí sobre a Aston Bom, Martin e os dois pilotos. a Aston começou muito bem. Eles fizeram um quase Ctrl-C, Ctrl-V da Red Bull ali no começo do ano. Então eles fizeram um carro baseado no da Red Bull. Acaba que coincide com o que a gente já viu em relação à Mercedes que o Daniel falou. Eles não são bons de atualização. Por quê? Quando eles tentaram atualizar o carro, se eu não me engano foi cota no Circuito das Américas nos Estados Unidos que eles aplicaram a atualização, o carro estava pior do que antes. Aí eles fizeram a classificação com o carro ruim e aí eles tomaram a penalidade lá no parque fechado, largaram do fundo do grid ou largaram do box, não lembro agora o que aconteceu, porque eles simplesmente tiraram a atualização e colocaram o que era antes, porque o carro piorou. Dificilmente você vê uma piora de carro com uma atualização, porque você tem muito controle ali da engenharia na hora de fazer o negócio. Você tem túnel de vento, você tem o CFD, que é um programa que faz análise do fluxo dos fluidos, ali, da dinâmica dos fluidos. E você tem também os testes no carro ali com aquele FlowVis, que é aquele líquido verde lá, para você fazer o teste de locais onde a aerodinâmica está pegando. E aqueles sensores, que é aquela grade, aquelas telas que ele coloca no carro A também. grelha com túneis de Pitot. É isso. Você Os tem nomes todos, toscos, né? você tem todos esses dados para você fazer a engenharia e você saber o que está melhorando, o que está piorando, por onde o ar está passando e tudo mais. E eles conseguiram piorar o carro. Então é uma coisa meio bizarra, mas foi o que aconteceu. O Alonso entregou tudo que ele conseguiu, sinceramente, começou ano muito bem. Depois ele teve ali uma briga com o Pérez aqui em Interlagos que foi muito boa também. E o final da temporada foi meio mediana, mas o carro também já não era a mesma coisa, né? O Stroll, ele não tem muito para onde ir, gente. O Stroll, ele é um piloto mediano, ele sempre correu como Não, não, não. pagante. Vamos. Mediano não. Vamos ser francos. É que a Mediano gente é para franco. ruim. Ele é fraco. Ele Ele é é. fraco. É porque é que tem Ele tá entre os pilotos ruins do ano. Eu acho que ele. Eu fico na dúvida se ele não é o 20º ou 19º, porque ele briga com o não, Sargent. o do grid, ele, para mim, ele é o pior, porque o Sargent é um novato. Eu não, ele é um rookie, mano. O Sargent é um rookie. O Stroll tá aí há 8 anos, 7, 6 anos, 7 anos, eu 2006, acho. é por aí. Então, assim, não é um cara que caiu de paraquedas, então não vou comparar ele com o Rookie, velho. Então, ele é o pior do grid. É que eu ainda tenho a régua Latifi, tá ligado? Que aí é. Mas Aí, o Latifi não tá mais no grid. não, Então agora, é por isso que eu nesse falo que grid, ele é o pior. ele é um mediano pra ruim. É que o grid desse ano eu acho que tá muito bom. Aí o Stroll é o pior de todos. Então, tipo assim, ele é o mediano pra ruim num geralzão, assim. Tipo, o pior do grid é o mediano para ruim, mas o grid desse ano foi muito forte. Ano que vem vai continuar o Stroll, então não vai melhorar, vai continuar a mesma coisa, infelizmente. Porque, sinceramente, eu tava na mesma vibe do Stroll querer aposentar, sair, acontecer qualquer coisa e o Drogovic assumir ali. Infelizmente não é o que vai acontecer. O Drogo ele consegue ser mais rápido do que o Stroll nos treinos, na pré-temporada, consegue ser mais rápido que o Stroll em diversos momentos ali, Simulador. no Simulador já falaram que simulador, ele é rápido. no kart, na corrida a pé, na bicicleta, no patinete, em todo lugar. Mas isso sem as regalias que o carro de um piloto normal tem, porque o último treino livre que ele fez, por exemplo, ele tinha um jogo de pneus lá que ele tinha para fazer e vai lá, filho, fica fazendo volta. Basicamente foi isso. Então ele não pode nem acelerar, não pode fazer
simulação de classificação nem nada, porque nem era o foco do treino para ele, óbvio. No primeiro foi isso, no segundo eles deram dois jogos, um pneu médio e um pneu macio. Tanto é que quando ele botou o pneu macio, ele foi lá e fez o P2 do treino. Foi, foi. Ele fez o Mas, P2. mas mesmo assim, não é o foco pro cara, né? Eles não vão fazer uma Sim. simulação de classificação para ele, porque não é ele que vai fazer a classificação. É mais um teste ali pro cara, pra ele se divertir e tal. E você vê que em condições iguais ali, ele é mais O rápido do teste é que o Stroll. obrigatório, diga-se de passagem, né? É, Porque é obrigatório pela FIA, para quem não sabe, é obrigatório. Por isso que vocês veem de vez em quando rolando o Frederic Vest na Mercedes no lugar do Hamilton, o Isaac Hadjar no lugar do Verstappen na Red Bull, o Drogovic no lugar do Alonso e do Stroll. É porque obrigatoriamente todas as equipes têm que colocar uma vez, né, no lugar de cada piloto, então são dois treinos livres, com um piloto rookie que não tenha feito nenhuma temporada completa na Fórmula 1. Então, por exemplo, por isso que o Pietro Fittipaldi sempre faz dois treinos, porque ele conta como rookie, ele só fez duas corridas, mesmo ele sim, tendo 20 e poucos anos, 27, se não me engano. Então, 27, só acho. para deixar claro por que, que o Drogovic corre, por que, que vai botar o cara, então, é porque é obrigação, Sim, em primeiro lugar. e falando dessa regra aí, as equipes que têm um rookie correndo, eles não são obrigados, né? Porque, por exemplo, o Piastri e o Logan Sargent, esses dois pilotos já são considerados o rookie ali, então eles não precisam fazer para os dois pilotos, né? Para um só já conta já. A McLaren não tinha obrigação de fazer, mas ela fez. Sim, Ela colocou o Alex Palou e o Pato. Ah, não, Palou ou Pato Ward, não sei. Os dois o Pato. correram. O Palou acho que não correu, não. Deu a Cara, treta foi lá dois. com a Foi, McLaren lá, ele tá, não, tá, foi o Pato Ward, eu é, acho. O Pato Ward fez dois treinos esse ano. o Ele fez. Palou aí teve umas treta, tá em treta jurídica aí com a McLaren, acho Ah, que eles não querem ano que saber. vem, parênteses aí, que. Eu vou falar na próxima fala. Termina aí a Aston Martin. Mas então, eu espero o quê? Eu acho que a Aston vai vir mediana no que vem. Eu não tô botando tanta fé, não. Porque eu Não vai vir de ainda. novo a arrasadora? Não, eu acho que não, porque. Exatamente por esse problema de desenvolvimento do carro deles. Então, eu acho que ainda não vai vir, não. Eu acho que talvez em 2026 eles consigam aproveitar aí do conhecimento técnico do engenheiro que chegou lá e tal, mas acho que para o ano que vem vai ser algumas mudanças em cima desse chassi atual aí. Se eu não me engano, a Mercedes está fazendo alteração, mas a Aston está mantendo a mesma coisa. E eu acho que no máximo um tapa-buraco aqui, outro ali, melhora uma coisa aqui, piora outra. Não tem jeito, o automobilismo é cobertor curto. Você cobre o ombro e descobre o pé e vida que segue, mano. Não tem jeito. Eu acho que eles vão piorar uma coisa, melhorar outra e é isso.